Caríssimos irmãos e irmãs, na vigília da solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, agradecemos a Deus pela vida e missão desses dois apóstolos. Eles foram colunas inabaláveis no início da igreja e nos deixaram o exemplo da fé comprometida com o reino. Lembrando também o Santo Padre, o Papa, Bispo de Roma, e todos os pastores da igreja, com muita fé e devoção, iniciemos a 19ª edição das 24 horas de oração na presença do Senhor, que neste ano traz como tema o poder transformador da fé. Cantemos. Nas palmas, hoje é tempo de louvar a Deus com toda alegria. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Você vai cantar novamente. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. E nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Com as mãos pra cima, vem cantar, sim, vem cantar, vem louvar, sim, vem louvar, vem cantar, sim, vem cantar, vem louvar, sim, vem louvar, batendo palmas no meio dos louvores, Deus habita, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Com as mãos pra cima, canta forte. Sim, vem cantar, vem louvar, sim, vem louvar, vem cantar, sim, vem cantar, vem louvar, sim, vem louvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É uma grande alegria acolher a todos que aqui vieram para celebrar as 24 horas na presença do Senhor, tendo à tarde acontecido a segunda Romaria dos Mensageiros e Mensageiras das Capelinhas. Com esta missa iniciamos as 24 horas. Acolho os que sempre estão aqui, acolho também os que vieram de fora. Quem está nos visitando, levante a mão. Uma salva de palmas. Deus abençoe. Saúdo aqueles que estão também acompanhando pela TV Evangelizar, pela TV, as TVs irmãs, as repetidoras, transmissoras. Saúdo os que acompanham pela Rádio Evangelizar, também as rádios irmãs, pelo YouTube, Padre Manzotti, pelas redes sociais. Nós temos, e eu quero acolher os sacerdotes, que mais do que eu apresentá-los, que eles próprios possam se apresentar à comunidade. Eu sou o Padre Diogo Albuquerque, da Diocese de Bragança Paulista, pároco da Igreja de Nossa Senhora da Esperança, e com muita alegria honro um missionário aqui da TV Evangelizar. Eu sou diácono Léo Rabelo, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e missionário na música católica também a partir da Banda Dominus. Uma alegria estar aqui com vocês. Prazer imenso.
Sou da Diocese de Lins, paróquia Santa Luzia, da cidade de Promissão. É uma alegria estar aqui com vocês. Bem-vindos. Portanto, Padre Diogo Albuquerque, Padre Jesus Aguiar, Diácono Léo, temos também aqui Irmã Mirabel, Irmã Ana Carolina, Ironis Pudaro, Marcelo Pereira, uma salva de palmas, bem-vindos. Povo de Deus, iniciemos cantando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Porque aqui estamos para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Espírito de amor. Que a graça, a paz de Deus, que é nosso Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta última semana, no rádio, nós insistimos muito sobre as intenções no Imaculado Coração de Maria, que se celebrou hoje no sábado, ontem Sagrado Coração de Jesus, mas nós deixamos esta importante data do Sagrado Coração de Jesus como referência do ano inteiro. É verdade que é a vigília de São Pedro e São Paulo, mas eles fizeram o que fizeram, anunciaram e deram a vida por amor a Jesus Cristo. Tudo por Jesus Cristo. Vamos pedir o perdão de Deus, começando essas 24 horas, pelas vezes em que nós não o amamos o suficiente de renunciar à nossa vida, pelas vezes que não estamos dispostos a carregar a cruz. Cantemos o ato penitencial. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Com mãos elevadas aos céus. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O glória é sempre a Deus e com certeza, mas louvando a Deus também por tantas caravanas que vieram, que virão, e por essa 19ª edição do das 24 horas, 19 anos junto com a criação da obra. É o evento mais antigo que temos, que brotou daquele apelo do Salmo: um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 anos. Elevemos nosso coração em festa, glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, o unigênito do Pai, ó de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai, vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém, amém. Oremos. Lembra aquela intenção que eu os estimulava a ter? Qual o seu pedido ao coração de Jesus, às santas chagas do Senhor, neste ano de 2025? Rezo por Daniele, uma mãe, que a criança nasceu e está na UTI. Rezo por todas as intenções daqueles que ligaram, inclusive ainda é tempo de fazê-lo. 0800 410 60 60, pedindo oração, ou pela plataforma 41 3221 60 60. Citando estes, rezo por todos os nossos associados e aqueles que estão aderindo ao livro Ouro. Daiane Alves Carvalho, Aracaju, Sergipe. Ana Paula dos Santos Barbosa, Baixo Guandu, Espírito Santo. Cirtei Mainardes de Oliveira, Ortigueira, Paraná. Senhor nosso Deus, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, destes a vossa igreja os fundamentos da fé, concedei-nos por sua intercessão os auxílios para a salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra nos ensina a ser igreja viva, comprometida e anunciadora da verdade de Cristo. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa.
a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta da formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 18, que tem por antífona: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Todos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Salmodiemos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouviste falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco.
3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo essas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz, e pela minha voz pelas minhas mãos, Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Venha derramar o teu sangue redentor, Jesus. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor, por tuas chagas de amor. Querido povo de Deus, amados filhos e filhas de todo o Brasil e aqueles
que pelo nosso aplicativo está acompanhando fora do Brasil, e são muitos. Eu estava olhando pelo streamer como nós estamos além do nosso continente. Como eu disse, repito, é a 19ª edição do que nós chamamos as 24 horas na presença do Senhor, inspirado naquele salmo, um dia lendo, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 anos. Não que Deus precise de nossas horas contadas e catalogadas. Deus aceita de bom grado nossa oração fervorosa. Deus aceita as nossas preces. Nós estabelecemos um tempo, às 24 horas, para dizer: Senhor, eu estou aqui porque te amo. Aqui junto à imagem do Sagrado Coração de Jesus, nós temos o livro de todos os associados. E a nossa intenção este ano, nas 24 horas, tem aquela que é sua, que eu tenho insistido de várias formas. Não fique mudando. Inclusive, quem acompanhou pelo rádio deve ter visto que na segunda-feira eu escrevi um papel com 3 intenções muito fortes: livramento, libertação. E eu digo que esta é minha intenção pessoal neste ano de 2025. Qual é a sua? Porque o Senhor foi claro: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Nós colocamos os nomes dos associados e peço que os padres, quando celebrarem, os religiosos, as religiosas, os leigos, tenham no seu coração que neste ano nós estamos pedindo a fidelização dos nossos associados, pedindo ao Sagrado Coração de Jesus, a Nossa Senhora do Carmo, que é nossa madrinha, São José, São Pio, que aqueles que um dia deram o nome, não fiquem só no nome. Nós temos um leque de dados enormes, mas de pessoas que deram o nome e nunca colaboraram, pessoas que começaram e pararam. Por isso, a intenção geral deste ano será a fidelização dos associados. Claro, você que é associado e associado fiel, ajude a rezar. Nós estamos diante de já estamos num passo dado, não é diante de um passo dado, e vocês olhem para os lados. Se tivéssemos no mínimo mais 3 igrejas estariam cheias. Por isso, seja aqui, quem está acompanhando lá embaixo, nos estúdios, no salão, no auditório Jesus das Santas Chagas, ficamos pequenos no espaço, e é por isso, e creio que este seja a última 24 horas neste lugar. O próximo será na terra prometida. Alguns já foram fazer a visita. Amanhã tem mais visitas de ônibus que estão levando informações na secretaria, e já estamos nesta fase de, além de pagar o terreno, que são 18 prestações de 1.300.000 e pouco por mês. É por isso que temos o livro ouro, e a equipe foi muito delicada em colocar as pessoas que no dia de hoje fizeram a doação do livro ouro. É claro que esse livro ouro é virtual, então muitas pessoas poderão fazê-lo durante as 24 horas, entrando no site livroouro.com.br. Filhos amados, as 24 horas, Deus, eu disse que é o evento mais antigo da obra, nasceu com a obra. Nós estamos nos 19 anos da obra,
19ª edição das 24 horas. Nós teremos hoje, antes de eu entrar propriamente na liturgia, nós temos como tema a fé, a esperança. E eu quero dizer, fiquem atentos vocês em casa. É o dia que a gente, é como se quando a gente vai num velório, apesar que hoje eles fecham o caixão e da manhã abre de novo. Mas antigamente a gente ficava meio sonâmbulo, mas não ia dormir. O que eu quero dizer não é para ninguém ficar sonâmbulo, mas ficar atentos que tem tanta riqueza. As missas, 7 horas, meia-noite, 6 horas, 8 horas só na televisão. Depois nós temos às 11, nós temos às 18 com encerramento. Mas nós teremos a presença, a irmã Zélia, que já está aqui, que vai fazer a pregação. Nós teremos Padre Kleberson, evangelista, diácono Léo Rabelo. Nós teremos Padre Jorge Fortunato. Nós teremos Padre Cleodon Amaral. Nós teremos Padre Kleber Leandro, Ironi Spudaro, Padre Anderson Rosa, Padre Diogo Albuquerque. Nós teremos aqui conosco também Padre Everson Kloster, Padre Jesus Aguiar, Padre Renato Redson e Padre Christian Shankar. Uma salva de palmas. A quantas pessoas disseram o seu sim para estas 24 horas. E as 24 horas é sempre o último final de semana de junho, porque nós dedicamos o mês inteiro ao Sagrado Coração de Jesus. Sempre bate com a vigília, missa de vigília, e o dia de São Pedro e São Paulo que estamos aqui, e dia de oração pelo Santo Padre, o Papa. Se nós, agora entrando na liturgia, se você prestou atenção no Evangelho, quantas vezes esse Evangelho apareceu, mas sempre a mensagem dele é atual, é nova. Estamos falando de Pedro, o primeiro Papa. Inevitavelmente o Evangelho de amanhã: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá contra ela. A minha igreja. Pedro foi em quem Jesus depositou a confiança para construir os primórdios da igreja primitiva, diz a própria oração que antecede a consagração. Pedro, com todas as limitações, foi um dos homens, um dos apóstolos que mais exigiu de Jesus. Eu ia falar que deu trabalho, mas não é. Judas foi pior. Mas Pedro foi uma pedra a ser lapidada durante o discipulado, durante a presença de Jesus e depois, quando Jesus ressuscitou. Mas basta lembrar, em Atos dos Apóstolos, a grande discussão que ele teve com Paulo. As coisas não são tão simples, mas olhar essa dimensão humana. Pedro, tu me amas. Lembrar deste fato é um recolocar Pedro no caminho. Nós devemos sempre nos deixarmos que Deus nos recoloque no caminho. À tarde eu pregava para as mensageiras, no segundo encontro das mensageiras, é acreditar que o crescimento na vida espiritual nosso e a nossa ajuda na vida do outro não é uma só vez, não é tão fácil, é constante, é insistente, é permanente. Foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus diz: Pedro, tu me amas. E ele pergunta esse amor tão forte, um amor no maior nível do amor ágape. Pedro, na verdade, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas não é uma resposta que ele dá com tanta segurança.
porque Pedro tem diante dele o remorso de tê-lo abandonado, tem junto dele aquele momento triste na cruz, onde ele fugiu, o abandonou, o negou. Mas Jesus insiste: apacente as minhas ovelhas. Quando ele pergunta a segunda vez, é a mesma dimensão. Pedro, tu me amas? A pergunta está sendo feita agora para mim e para você: você me ama? E nós vamos dizer: amo, Senhor, mas amo com tanta imperfeição, amo com tantas resistências. Amo, Senhor, sem dúvida, mas tem tantas partes na minha vida que precisam ser cristificadas. Há tanta sombra na minha alma, no meu pensar. Por isso, quando Jesus fala a terceira vez, Pedro fica triste. E você vai dizer: por que ele ficou triste? Porque Jesus perguntou a terceira vez? Não. Os estudiosos da Bíblia diz que só na terceira vez Jesus não usa o termo amor ágape. Ele diz amor, amizade, filia. E ele diz: Pedro, tá bom, você consegue gostar de mim? Eu não estou inventando essa reflexão, ela é lícita. De Jesus baixa expectativa em relação a Pedro. Você é capaz de gostar de mim? Veja como o nosso Senhor é sensível. E Ele é capaz de dizer: Pedro, se você for suficientemente, você gostar de mim, apacente as minhas ovelhas. Foi quando Pedro disse: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Será que nós, se não conseguimos amar como deveríamos, como dizia São Francisco correndo pelas ruas, o amor não é amado. Como nós vemos na Bíblia, dificuldades, quem amou plenamente Jesus Cristo foi Nossa Senhora. Depois aparece a escola do discípulo amado, mas a relação com Jesus só existe uma: intimidade, amor, amadurecimento, crescimento. Será que nós seríamos capazes de dizer: Senhor, eu não te amo como eu deveria, mas tu sabes tudo, tu sabes que eu quero te seguir? Seria a resposta mais certa. Mas junto com isso, entender que mesmo nesta questão, em nenhuma vez Jesus deixou de pedir: apacenta as minhas ovelhas. Amar, apacentar. E ele termina dizendo: segue-me. O Senhor hoje está entrando em nossa memória, em nossa vida, e nos fazendo uma pergunta: o quanto você me ama? As respostas serão as mais diversas possíveis, mais maduras, menos maduras, mais infantis, mais voltadas numa fé sensação, numa fé só a partir de coisas externas, ou uma fé mais amadurecida e lapidada. Mas seja o que for, o Senhor vai dizer: segue-me. Feito esse preâmbulo, como eu vou pregar quase todas as missas, e salvo duas, a liturgia será a mesma. O tema é o mesmo, mas abordarei com aspectos diferentes. A força no segue-me, em tempos de desafio. De onde vem a força em tempos de desafio? Só tem um lugar: nas raízes da fé. O que é que nos faz e faz a humanidade
olhando, por exemplo, para esta guerra, que a gente sabe que é uma questão sem sentido, uma guerra que mata, a fome que assola. Nós que estamos vendo, acompanhando, e mesmo nas nossas cidades, que nós não estamos isentos de violência, nós não estamos isentos de ver uma relativização dos valores completamente, sem precisar apelar para esses nenês reborn, que é uma comédia, me perdoe se alguém gosta, sem precisar apelar, mas casamentos que são feitos 5, 6 vezes. Esta semana no rádio, o quanto sofrimento, porque a pessoa não tem força para lutar contra o mal. Aquele rapaz, aqui de Curitiba, uma voz grossa, uma voz tensionada, mas ele dizia: eu preparei a forca ontem. Eu estava disposto a me matar. Foi quando eu ouvi o rádio, o Senhor falar de Jesus Cristo. Homem, disse ele, que eu disse: larga isso e se volte para Deus. Nós não temos que ensinar os outros a rezar. Nós temos que ser tão fortes na oração que, vendo-nos rezar, sintam vontade de rezar. Que nós, lendo a Bíblia, despertamos interesse em outros a seguir nosso exemplo. Sermos tão apaixonados por Jesus, uma paixão tão verdadeira, tão intensa, tão brilhante, que as pessoas se empolguem no mesmo amor a Jesus Cristo. Não é mandar rezar, mandar ler a Bíblia, mas que as nossas ações, enraizadas na fé, seja fermento onde não se tem. O mundo está acelerado, tudo está acelerado, tanto que falar 24 horas de oração é meio ridículo. A gente que comenta na internet: mas padre, 24 horas, eu respondi: não é 24 não, meu filho, vai dar mais que isso, porque com a missa amanhã às 18 vai dar umas 26 horas. No mundo acelerado, nós enfrentamos muitos obstáculos na jornada. São desafios que às vezes a gente pensa, é insuperável. Essa mãe que mandou pedido de oração do neném na UTI, pessoas que vieram para essas 24 horas de ônibus do Paraguai, de Minas Gerais, de Fortaleza. Quanto tempo de estrada para vir aqui fazer o quê? Beber da fonte da espiritualidade de Jesus das Santas Chagas. Para sairmos daqui para que, reanimados na fé, tenhamos uma certeza: nenhuma adversidade pode nos derrubar. A fé é essa raiz profunda das nossas lutas. Se perdermos isso, se perdermos esta raiz, nós nos tornamos ramo ao vento. Não foi o Papa Leão que, na sua primeira palavra, sua primeira aparição no alpendre, o que falou? Dentre tantas coisas: o mal não prevalecerá. Então, que eu e você tenhamos esta certeza. Aparentemente as coisas são diferentes, mas quem está com Deus nunca ficará abandonado. Filhos queridos, a pergunta que temos que fazer:
O que é que tem secado as raízes da minha existência? Você escutou a mulher que dizia no rádio agora, não, foi um homem: meu casamento acabou. Entra outra mulher: meu casamento acabou. Do nada, fui pega de surpresa. Não foi. Um padre não larga a batina do dia para a noite. Uma religiosa não abandona o hábito de um dia para a noite. Você vai vendo os sinais. A pessoa não reza, a pessoa não tem amor às coisas divinas, a pessoa não tem o encontro com a palavra, vai secando. Um casamento que não tem carícias, um casamento que não tem diálogo, uma família que não tem momentos de comunhão, vai secando. Então a pergunta é a mesma que Jesus fez a Pedro, mas diferente: o que é que está secando a tua profundidade, intimidade espiritual com Deus? O que é que está drenando a minha energia? Queridos irmãos, nos momentos difíceis, a fé se torna uma âncora. Repito, nos momentos difíceis, de grande tribulação, e nós temos, na obra Evangelizar, temos pessoas que não entendem, nós temos inimigos dentro da igreja, fora da igreja, dentro do clero. Então eu não estou isento a este problema, e você, cada um tem as suas lutas, mas nas grandes batalhas, a fé é a nossa âncora, é a nossa força. A fé é aquela que pode ser um brilho na escuridão. Você pode estar vivendo uma noite escura, você pode estar vivendo um momento sombrio, de luto, de morte. A fé ilumina. A fé te faz ver coisas que sem ela seria o desespero. Repito, uma pessoa com fé, ela consegue, mesmo que de forma numa névoa, a certeza de que Deus está ali. Vou dar um exemplo. Curitiba é muito próprio disso. Você vai descendo, quantas vezes você já desceu uma serra? É lindo, as paisagens são maravilhosas, só que tem dia que você escolhe para descer, que a névoa está tão densa, que a beleza está lá, os montes estão lá, as flores estão lá, mas você não enxerga. E às vezes, de repente, numa mudança de vento, numa impor-se do sol, a névoa dissipa e se fala: meu Deus, que coisa linda, mas já estava lá. Às vezes é assim com Deus. Vivemos momentos de névoa, que não enxergamos a presença de Deus, de Nossa Senhora, dos arcanjos, de São Pio, tudo isso que nós celebramos. Não encontramos o sabor da Eucaristia, mas é só uma questão de tempo. Aquele nevoeiro na tua vida vai passar. Insista. Queridos irmãos, vivemos tempos de prova, e nesse momento de prova, nossa fé é testada. Dúvidas, medos, incertezas, surgem dificuldades na fé, mostrando-se confiante em Jesus, e nós apresentamos o Jesus das santas chagas. A nossa fé se fortifica, se restabelece, as raízes ficam mais fortes. Mesmo nos momentos de mais fragilidade, olhe para Pedro, olhe quem
Pedro se tornou. Os apóstolos, quantas vezes, Senhor, é agora que vamos manifestar o reino. Jesus, eu acho que ele batia na cabeça e falava, não estão entendendo nada. Mas a primeira leitura de hoje não. Jesus ressuscitou, Pedro entra no templo, no pórtico de Salomão, e alguém lhe pede uma moeda. Olha quem é Pedro aqui. Ouro e prata eu não tenho. Se coloca no lugar do Pedro, você dizendo isso. Pense na realidade, você vindo para o Guadalupe e você encontrar um paralítico. Padre, não põe, mas é assim. E ele te pediu um dinheiro. Me dê um dinheiro para comer, uma marmita, paga para mim. Será que nós temos uma fé tão enraizada a ponto de se colocar em teste? Espera aí. E se Pedro falasse aquilo e não acontecesse? Mas Pedro sabia em quem confiava. Ouro e prata eu não tenho. Será que não era o mesmo que deveríamos às vezes dizer para uma pessoa que está perdida nas drogas, perdida no alcoolismo? Não chutar para ir mais longe, porque essas pessoas na família dão problema. Não é gostoso ficar perto de um bibum. Desculpe o vocabulário para ver se você não dorme. Não é gostoso ficar perto de um drogado. Não é gostoso você ficar perto de uma pessoa mexeriqueira. Não é agradável você ficar perto de uma pessoa que da boca só sai besteira. Mas o Evangelho põe o contrário. Você chegar e dizer, ouro e prata eu não tenho, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem se levantou. Fé que nos falta. Amadurecimento. Mesmo quando nós temos provações. Por que o desespero? Porque um dia ir no católico, outro dia na mesa branca, outro dia no centro, outro dia em outra igreja. Que fé é essa em Jesus Cristo? Eu não estou criticando as outras igrejas. Cada um segue o que quer. Mas se você quer ser católico, você tem que ser católico. Filhos amados, a fé é crer mesmo quando não vemos e não sentimos. Como seria fácil se a nossa relação com Deus fosse sempre cheia de consolações? Explique, padre. Como seria fácil se a gente rezasse, a gente imediatamente sentia um arrepio, imediatamente teria uma resposta, imediatamente você teria um momento de êxtase. Mas os grandes santos foram privados disso, e por isso são santos. A maioria dos santos não tinham consolação, viviam na aridez. Então, se você está aqui hoje, não espere fortes emoções. Se as tiver, louvado seja Deus. Se as tiver, aceite como um carinho de Deus. Mas se não as tiver, não é por isso que você não tem fé. Quantas pessoas choram, ligam no rádio, padre, eu perdi a fé. Eu falo, filha, você não perdeu. Se você tivesse perdido a fé, você não estava me ligando. Você não está sentindo os efeitos consoladores da fé, mas a fé você não perdeu. Amado povo de Deus, a fé, tanto quanto a esperança, são virtudes teologais importantíssimas hoje. Não se perder a esperança, mesmo no mês, quando chega dia 24, 25, que eu vejo que não vai chegar 1 milhão e pouco, não perder a esperança que o mês que vem vai dar.
Eu estou contando as nossas lutas, para que você entenda que também não perder a esperança quando você não consegue quitar o seu boleto, não perder a esperança quando um filho te responde, não perder a esperança quando as coisas não vão do jeito que você quer, não perder a esperança quando alguém se levanta com armadilha, porque quanto mais você der frutos do bem, mais inimigos você terá, inimigos que vão armar armadilhas, pessoas que você jamais imaginaria, que ficam de prontidão para ver o teu deslize, para proclamar um escândalo daquilo que não é. Você vai se deixar abater pelas armadilhas? Se foi caluniado, se não foi compreendido, até a tua presença nessas 24 horas, talvez foi questionada: o que você vai fazer lá? Banheiro é químico, fica tudo igual uma sardinha espremido. O que você vai fazer lá? Ficar a noite inteira acordado ouvindo o padre e freira falar? No fundo você tem que dizer: eu sei porque vou. Eu vou por mim e vou por você. Isso é fé. Enfrentar a fé, enfrentar todos os problemas com Jesus Cristo, faz com que os problemas ganhem significado. Repito, enfrente os teus problemas, por mais leves ou bizarros que apareçam, com Jesus Cristo ganham significado. Eu tenho rezado pedindo livramento, tenho rezado pedindo afaste o mal, tenho rezado pedindo fidelização, temos rezado, cada um tem o seu pedido, o seu clamor, mas quando a gente coloca esse problemão junto de Deus, acaba tendo um sentido. Dê sentido ao teu viver. Às vezes nós queremos achar sentido nos momentos felizes. Ora, filho, não se iluda, serão os mínimos. A maior parte da vida, sofrimento e desilusão. Então, pela lógica, eu só vou ter sentido na vida nas coisas boas? Não, as ruins também me edificam, porque nos faz fortalecer o caráter. Cristo venceu o sofrimento, e Ele venceu o sofrimento que foi terrível. Não pense só na cruz, o momento da cruz foi o ápice da barbariedade, o ápice da flagelação, mas Jesus não tinha paz. Às vezes eu tenho essa sensação, é verdade. Não tinha uma música, que tiro foi esse? Lembra dessa música? Às vezes eu fico esperando, da onde que veio o tiro? Não sei se no ministério de vocês é a mesma coisa. O diabo não sossega. Às vezes as coisas estão tão em paz, e eu fico perguntando: meu Deus, o que é que vai vir agora? E vem. Você é pego de surpresa, por maledicência. É difícil você passar um tempo que você consiga relaxar. Você vai no médico, o médico tem que relaxar, tem que tirar o pé do freio, você tem que levar uma vida mais leve, você tem que levar uma vida mais tranquila. Eu falei: me ensina onde? Na igreja eu não encontrei. Mas padre, se o senhor não encontrou na igreja, o senhor vai encontrar onde? Meu filho, o diabo anda nos corredores da igreja, o diabo anda nos corredores da TV, o diabo anda nos corredores da tua casa. Então, vigilância constante. Infelizmente, as obras do bem incomodam o mal. A tua vida de oração incomoda quem não reza.
Cristo viveu tudo isso e sabe como ele venceu? Numa palavra simples, difícil de viver: obediência ao Pai. Se você pegar e fazer uma linha condutora de tudo que Jesus passou, comilão, beberrão, endemoniado, filho, agiu por Belzebu, e assim outros nomes, queriam lhe oferecer um jeito diferente, o próprio diabo veio tentá-lo. Como que o Senhor chegou até o fim sem pisar na bola? Obediência ao Pai. Aquela frase no Getsêmani: Pai, se possível afasta de mim este cálice, mas foi para isso que eu vim, então seja feita a tua vontade. Lhe dou uma dica: nos momentos mais difíceis da tua vida, não tente decidir, obedeça à vontade de Deus. Volte, recue e decida a partir do que é palavra revelada. Os santos sempre fizeram isso. São Pio de Pietrelcina viveu horrores. Como ele fazia o discernimento? Porque ele enfrentou o diabo frente a frente. Tanto que você visitou o quarto número 10, 5. Ele tinha brigas dentro do quarto. Mas uma vez ele disse que o pior diabo não era aquele. O pior diabo é aquele que vinha mandado de um lugar, não vou dizer o nome, que vinha para tirá-lo das obras sociais, para levar o dinheiro do hospital. Queridos filhos, queridas filhas, 24 horas de oração hoje, na fé. Nós podemos fortalecer o nosso caráter espiritual. Nós podemos reaprender a palavra obediência a Deus. Quem for obediente dificilmente se perderá no inferno. Quem for obediente a Deus dificilmente se perderá nas coisas do mundo. O desafio a ser superado é cada dia nos aproximarmos mais de Cristo. Confiar em Deus, confiar no seu propósito, enfrentar as dificuldades. Toda e qualquer provação decidir: eu passarei esta provação com Deus. Vou fazer uma cirurgia, eu passarei essa cirurgia com Deus. Eu vou enfrentar um novo emprego, eu passarei esse momento com Deus. Estou vivendo uma separação, eu não pedi essa separação, eu fui abandonado nessa separação, mas eu viverei esse momento com Deus. Eu perdi um filho, e não é lógico uma mãe enterrar um filho, eu passarei este luto com Deus. Tudo que se passa com Deus ganha um significado, mesmo diante das maiores tormentas da vida, porque a presença de Deus, mesmo que atrás das nuvens ou das névoas, nos dá serenidade, saber a beleza está aí, eu não vejo, o Senhor está comigo, eu não sinto. Por favor, supere esse sentir. Não apequene Deus no teu sentir, é muito pouco. Se nós apequenamos Deus ao nível só do nosso sentir, nós estamos fazendo Deus deixar de ser Deus. Ele está além do meu sentir. Lembre dessa história de descendo a serra. Muitas vezes você vai ver a paisagem e a beleza está lá. Outras vezes você não vai ver nada, mas a beleza está lá. Filhos queridos, não sei se você sabe, o bambu, ele chega a 25 metros de altura. Bambu, sabe o que é, né? Ninguém é pé de prédio.
Só que o bambu tem um detalhe importante. Quem planta, passa muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, sem ver a haste subir. Você plantou a toceira. Não estou falando aquele bambuzinho de jardim fecha de muro, não. Que lá você planta igual. Estou falando bambu, aquele bambu da roça. 5 anos, ele não aparece. Porque 5 anos, ele cresce para baixo. E é porque ele ficou 5 anos lançando raízes para dentro da terra, que ele pode crescer 25 metros e pode vir ventos do leste, do oeste, do norte, do sul, ventanias fracas ou fortes, ele dobra, mas não quebra. Que nós sejamos esses bambus. Se a nossa raiz não for profunda, que seja, que então nada nos quebrará, nos dobrará, mas nós nos voltaremos, nos reergueremos de novo em Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Ao final de cada prece, pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor, todos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, para que, sustentada na fé dos apóstolos, persevere no testemunho do Evangelho e seja peregrina de esperança, rezemos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão XIV, sucessor do apóstolo Pedro, para que confirme na fé os fiéis católicos e seja sinal da unidade na Igreja entre todos os cristãos, rezemos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Pelo vosso povo, para que sejam ovelhas dóceis aos seus pastores, assumindo sua vocação batismal, rezemos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Pelas intenções que hoje aqui foram depositadas, para que estas 24 horas de oração sejam acolhidas no vosso coração misericordioso, rezemos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Se eu orar, se eu clamar, eles cantam, mas nós vamos rezar. Abra tuas mãos e vamos interceder a Deus. Qual os pedidos que te fizeram quando você estava vindo para cá? As pessoas, rezem por mim. Agora, por favor, reze. Diga o nome dessas pessoas. Senhor Deus, nós te pedimos e clamamos por tantas e milhares de pessoas que estão nos acompanhando pelo Brasil e fora do Brasil. Nós acreditamos na tua promessa, Senhor. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei a porta, vos será aberta. Nós pedimos por aqueles que não puderam estar aqui, mas estão acompanhando nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs.
Nós te pedimos por aqueles que estão em casa, abatidos, cansados, desacorçoados. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão com problemas no relacionamento matrimonial. Também te pedimos por pessoas que estão separadas, pessoas que estão doentes. Coloque a sua mão sobre a enfermidade e diga: Jesus, curai a minha enfermidade. Senhor Jesus das Santas Chagas, derrame uma gota do seu preciosíssimo sangue sobre essa enfermidade. Jesus das Santas Chagas, derrame uma gota do teu preciosíssimo sangue sobre esta causa. Afaste os inimigos, Senhor. Livre da pata do cão, fecha a boca do leão, Senhor. Livrai-nos deste mal, Senhor. Amenize este mal, é o que te imploramos, amado Deus e Senhor. Vamos, vem cantando junto. Resistirão ao poder de meu Deus, seu olhar. Vem, povo de Deus, vem com força. Não resistirão ao poder de meu Deus. Só na voz. Seu orar, seu clamar. Força, mais forte, mais forte. Não resistirão ao poder de mais uma vez, cantando. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Todos juntos. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Atendemos, ó Pai. Nós vos pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Marcelo, um minuto. Eu gostaria de dizer, é claro, os que estão aqui vão fazer a sua doação na oferta com os que estão de jaleco azul, que é a nossa pastoral da acolhida. Mas você que está em casa, você pode participar fazendo um Pix. Padre, é muita ousadia sua. Não, eu acredito nessa obra. Qual TV católica vai ficar 24 horas ligada? Não é 24 horas ligada à tomada. Quantos funcionários não estão atrás das câmeras? Quantas pessoas não estão envolvidas em horas extras e etc, e etc. Se você coloca a imagem da Terra Prometida, gente, é lindo, é um lugar maravilhoso. O que nós estamos fazendo? Os nossos 3 diretores foram ver um barracão que nós vamos adquirir, para que em 3 meses no máximo esteja levantado, para a gente começar a rezar missa. Eu já disse, não que eu não vou estar no Guadalupe, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é aqui, final de semana é acampamento lá, vai ter, por exemplo, acampamento dos campistas, vou anunciar hoje. A casa dos campistas é a obra Evangelizar, mas se precisam de espaço, as irmãs, o Ironi, querem fazer evento, é lá. Então você pode fazer um Pix para o Livro Ouro. Para o Livro Ouro é a partir de R$1.000. Você coloca o CNPJ, que o padre não sabe de qual não. Se você quer no Livro Ouro, é livroouro.com.br. Para o Pix é livrouro@livroouro.br. No menor valor, e é bem-vindo, 07 634 465 000143. E como eu falei, qual a intenção geral das 24 horas? Até falava para a irmã Zélia em particular no telefone, né? Que é a fidelização do associado. Fidelização. Eu gostaria, Padre Tiago é um grande colaborador, amigo nosso de coração, nosso, da irmã Zélia, mas ela sabe do que eu estou falando, por favor. E ele nos fez um agrado muito grande, e para mim motivo de muita emoção. Ganhei, e vai ficar na Terra Prometida, a estola de São Pio, né? Este cálice não é nosso, foi um empréstimo do Padre Tiago. Por quê? Este é o cálice que celebrou missa São João Paulo II. É uma relíquia de 3º grau, mas é algo que vem em todas as missas pedirmos, no corpo e no sangue de Cristo,
a nossa santificação e a santificação da obra. É com você. Junto ao pão e o vinho, façamos a oferenda de nossa vida. Você que nos acompanha, torne-se um associado. Ligue para o número que aparece em sua tela e nos ajude nesta obra de evangelização. Cantemos. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, na alegria da solenidade de São Pedro e São Paulo, trazemos as nossas oferendas ao vosso altar, para que possamos tanto nos gloriar da sua benignidade que nos salva, quanto temer pela pobreza dos nossos méritos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações
mãos ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam a vossa glória, glória, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada, no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso arcebispo, Dom José Antônio Peruso, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E lembramos o 7º dia de Geni, Teresinha, Paulúcio,
santos. Feche os seus olhos por um momentinho e reze também pelos seus entes queridos que partiram para a casa do Pai. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Guadalupe, com São José, seu esposo, os santos apóstolos São Pedro, São Paulo, com São Padre Pio de Petreutina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Com fé e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. As milhares de pessoas que estão aqui na nave principal, os que estão na rampa, os que se encontram lá no auditório, aos que estão acompanhando em casa pelos meios de comunicação, que a paz de Jesus, o ressuscitado, nas santas chagas gloriosas, esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. a Eucaristia nos fortalece para vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo. Pedimos a gentileza de permanecerem em seus lugares, que os ministros extraordinários irão até vocês. Ao receberem a comunhão, comunguem na frente do ministro. Cantemos. Ao olhar a hóstia santa, elevada no altar, não é apenas pão e vinho, é o Senhor que aqui está. De joelhos eu me prostro, é Jesus que vai passar, é o Santo de Israel, que faz santo
o Senhor que me acolhe com o seu doce olhar. É o Senhor que tão perto eu posso tocar. É o Senhor que agindo em mim está. A olhar a multidão como ovelha sem pasto, foi movido em compaixão, e o convite então lançou: vinde a mim, vós os cansados, eu vos aliviarei. O meu fardo tão pesado, ó Senhor, te entregarei. É o Senhor que me acolhe com o seu doce olhar. É o Senhor que tão perto eu posso tocar. É o Senhor que agindo em mim está. Ao olhar a hóstia santa, elevada no altar, não é apenas pão e vinho, é o Senhor que aqui está. De joelhos eu me prostro, é Jesus que vai passar. É o Santo de Israel que faz santo esse lugar. Cantem todos, é o Senhor. É o Senhor que me acolhe com o seu doce olhar. É o Senhor que tão perto eu posso tocar. É o Senhor que agindo em mim está. Vamos juntos. Faça o milagre em toda a minha vida. Jesus continua sendo distribuído. Facilite a passagem da Eucaristia e fique tranquilo. Todos irão comungar que desejarem. Quando a dor bate no peito e a tristeza é demais, dói o corpo, sofre a alma, é um vazio, tanto faz. Mesmo assim, eu não desisto, porque Deus quer o meu melhor. Se sou fraco e pecador, Deus é maior. Faça um milagre em toda a minha vida. Faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha vida Ele fará. Canta forte. Faça um milagre em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha
minha vida Ele fará. Proclama o nome de Jesus. Jesus, crescente. Jesus, mais uma vez, Jesus, eu te amo, Jesus, Jesus, meu amado Jesus, Jesus, meu Jesus, faça um milagre, faça um milagre em toda a minha vida, faça um milagre e cura minhas feridas, fez o cego enxergar, o paralítico andar, muito mais em minha vida Ele fará. Só na voz, faça um milagre em toda a minha vida, faça um milagre e cura minhas feridas, fez o cego enxergar, o paralítico andar, muito mais em minha vida Ele fará. Vamos chamar a Nossa Senhora. Maria. Quem tem amor a Maria, cante. Fez o cego enxergar, o paralítico andar, muito mais em minha vida Ele fará. Bem forte, faça um milagre em toda a minha vida, faça um milagre e cura minhas feridas, fez o cego enxergar, paralítico andar, muito mais em minha vida Ele fará. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão, no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração, uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem puder pode sentar. Um convite para os jovens missionários Jesus das Santas Chagas, irmãs da Copiosa Redenção, irmã Carolina Gomes, irmã Mirabel, na missa das meia-noite. Mas também, lembrando que não é só nessa missa, uma proposta de uma caminhada comum, falaremos disso depois. Amanhã, as confissões acontecerão das 9 às 12, das 14 às 17.
os confessionários dentro do novo centro de pastoral. Vocês viram como está bonito. Parabéns a todos os nossos dizimistas. Lembrando que nós temos a praça de alimentação em frente ao anfiteatro, e hoje, amanhã, e a lanchonete também. Visite o espaço da Terra Prometida amanhã, 8, 18, 14 e 18. Mas teremos ao longo do ano outras visitas acompanhadas. Eu quero dizer que a Casa dos Campistas de todo o Brasil é a obra Evangelizar é Preciso. Por isso, vem aí o Encontro Nacional dos Campistas, dia 29, 30 e 31 de agosto. Garanta a sua vaga através do vempratendabrasil.com.br ou pelo telefone 12 99201 2397. Presenças confirmadas de Tony Alisson, Padre Mário Sarton, Dunga Astromar Braga e Padre Anderson Rosa. Filhos queridos, quero dizer que nós temos uma peregrinação que vai acontecer dia 3 de outubro. Só é peregrinação da Turquia. Vem comigo. Caminhos de Paulo, Casa de Maria, Igrejas do Apocalipse e uma ilha grega de Kos. Só que nós estamos nas últimas 20 vagas. Quem estava na dúvida, não sabia se ia, se não ia, está na hora de tomar a decisão. Entre em contato conosco, 419-8753-3300. Pode ser nesse horário também. A nossa equipe vai responder, se não agora, amanhã cedo. Você garanta a sua vaga, 419-8753-3300. Nós começamos por Istambul, onde está incluso o cruzeiro do Estreito de Bósforo, a Mesquita Azul, a igreja de Santa Sófia. Na Capadócia, tem o opcional passeio de balão. Depois, está meio difícil pensar em andar de balão, né? Cidade subterrânea, onde os cristãos se escondiam. Depois nós vamos para a cidade de Paulo Apóstolo, Tarso, onde tem uma igreja e o Poço de Tarso. Vamos para Pamukkale e vamos 2 das 7 igrejas do Apocalipse. Uma é Laodiceia e outra que é a mais significativa, Éfeso. Éfeso, um dos maiores sítios arqueológicos do mundo. Paulo esteve lá por 3 anos e também, segundo a tradição, João Evangelista levou Nossa Senhora para lá morar e tem a casa de Nossa Senhora. Depois nós vamos para a ilha grega de Kos e voltamos para Istambul. Entre em contato agora conosco, 419-8753-3300, peregrinações@evangelizarepreciso.com.br. Quero dizer que em agosto eu estarei nos Estados Unidos pregando retiro no dia 16, 17, tem vagas. Você que é dos Estados Unidos, procure Padre Reginaldo Manzotti, tem lá a indicação, ou missão @missão.usa. Inscrições para o Clube Português em Hudson, isso dia 16 e dia 17 nos Estados Unidos. E depois tem todos os outros dias, dias 19 Long Branch, dia 21 em Beverly, dia 23 em Miami. E para finalizar, quero dizer, faça a sua adesão ao livro Ouro. Eu dizia que não tem outra forma de nós quitarmos. Nós assumimos uma dívida de 18 meses, de 1.300.000 e pouco. Este mês é a 6ª parcela e nós não temos o suficiente. Então você está vendo imagens agora, o que é o livro Ouro? Você entra livroouro.com.br, você escolhe uma cota a partir de R$1.000 e você diz a quem você oferece, que quer que fique registrado o nome, uma graça recebida, a família, o pai, a mãe que já faleceu, porque este livro hoje ele é virtual, mas assim que pagarmos a 18ª prestação, ele vai ser um livro físico.
E numa missa, com a presença de quem estiver, nós vamos enterrar o livro na pedra fundamental do grande cruzeiro, que vai ser uma das primeiras coisas a ser construída. Por isso, eu peço hoje, às 8h44min e 58 segundos, você que está no Brasil, faça sua adesão ao livroouro.com.br ou faça o seu Pix, livroouro@livroouro.com.br. Nós agora, e assim acontece em todas as 24 horas, eu dou a bênção final, e imediatamente após a bênção final é exposto o Santíssimo, que passa pelos corredores, volta, não se canta o Tantum Ergo, ele fica exposto e segue a pregação. A primeira pregação é com grande alegria que nós teremos a pregação da irmã Zélia e o padre Cleverson Tempo. Obrigado, irmã Zélia, por ter aceito, e a todos os padres que aqui estão. Em pé. Cadê o meu terço? Quem trouxe objetos, segure para ser abençoado. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esses objetos, feitos à imagem de vosso divino Filho, para que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. Padres, vamos dar a bênção final? Aqui, o diácono venha junto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Pietreutina, nos méritos das Santas Chagas, São Pedro, São Paulo, abençoe-vos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.